Olá, vamos a mais uma aula de física. Dessa vez eu não vou falar o tema da aula. Primeiro a gente vai ver esses eventos. Vamos visualizar em nossa mente, em nossa imaginação, esses eventos. Primeiro, quanto mais amolada estiver uma faca, menos força é necessário para cortar. Ok? Você já deve, não sei se você cozinha, mas quem cozinha já se deparou com essa situação. Vai cortar uma carne ou um tomate e a faca não está amolada. Aí você precisa colocar mais força. Se você amolar a faca, você vai precisar menos força. Esse é o primeiro evento que a gente vai visualizar em nossa mente, em nossa imaginação, ok? No segundo evento, vamos imaginar aqui os dormentes dos trilhos. O que são os dormentes? Os dormentes são essas tábuas, né? Essas madeiras que ficam embaixo dos trilhos. Os trilhos são essas barras de metal. Embaixo dessas duas barras, por onde passam as rodas dos trens, existem esses dormentes de madeira. E os dormentes sob os trilhos impedem que afundem ao passar o trem. Então, os trilhos não afundam na terra, né, ou aqui nessa camada de pedra que tem, por causa dos dormentes. Se não fossem os dormentes, os trilhos afundariam aqui na terra ou nessa camada de pedra com o peso do trem. Esse é o segundo evento que você vai visualizar. No terceiro evento, se você pegar uma caneta, certo, e tentar furar a pele, por exemplo aqui dessa coxinha de frango, né, de ave aqui, você vai precisar de mais força do que com uma agulha. Com uma agulha você nem precisa fazer força, que já vai furando. Agora, se você tentar furar com uma caneta, que a ponta é mais grossa, né, você vai precisar colocar mais força. Esse é o terceiro evento. No quarto evento, vamos visualizar esses sapatos para neve aqui, né, esses mini esquis que existem aqui nessas pessoas que estão caminhando na neve. Os esquimós usam sapatos com base grande para não afundar na neve, como esses mini esquis aqui, né? São sapatos, são praticamente, eles vestem esse sapato que tem essa base grande para poder não afundar na neve. Se eles pisarem ali apenas com o sapato normal, eles vão afundar na neve, ok? Então, com esses 4 eventos na cabeça, como que a gente pode explicar com um único fenômeno, né? O fato de você precisar mais força numa faca que não está amolada, o fato do trilho não afundar na terra por causa dos dormentes, o fato de você conseguir furar a pele com uma agulha com pouca força e o fato de você não afundar na neve usando um sapato grande, assim, com base larga. Okay? O que esses 4 eventos têm a ver, né? Qual é o fenômeno físico que liga esses 4 eventos? Se você pensou em pressão, você acertou. Okay? O que é pressão? Pressão é a força distribuída ou concentrada numa área. Força distribuída numa área, certo? Essa palavra distribuída em matematiquês é uma divisão. Então, pressão é a força distribuída, né, dividida pela área. Isso é o que a gente chama de pressão. Então, vamos entender aqueles fenômenos, aqueles eventos, aliás, com base nesse fenômeno da pressão. Primeiro, se uma faca estiver cega, o que acontece aqui com a área de corte? Ela é maior, certo? O corte dessa faca é mais largo, a área de corte. E então, a força que você põe aqui vai se distribuir numa área maior e vai ter menos pressão. Então, quanto mais amolada estiver uma faca, menos força é necessário para cortar. Por quê? Porque se a faca estiver amolada, a área de corte é menor, certo? Então, com pequena força, vai distribuir numa área pequena também e vai dar uma pressão grande. Então, se você diminuir a área do corte de uma faca, você vai aumentar a pressão mesmo usando uma força pequena, ok? Essa é a explicação do primeiro evento usando o fenômeno da pressão. O segundo evento é parecido. Se você coloca os dormentes, você aumenta a área em que se distribui o peso do trem. Sem os dormentes, o peso do trem fica concentrado apenas no trilho, aí vai dar uma pressão alta, certo? Com os dormentes, o peso do trem é distribuído numa área maior, diminuindo a pressão quando o trem
passa, daí ele não afunda na terra, ok? O terceiro evento é parecido com aquele da faca. A ponta da caneta tem uma área de contato larga, então vai dar uma pressão baixa. Por quê? Porque a força que você põe ali vai se distribuir numa área maior. A ponta da agulha tem uma área pequena, então, com uma pequena força, vai se distribuir uma pequena área, vai dar uma pressão grande e você vai conseguir furar, mesmo sendo uma força pequena. Por quê? Porque a área é pequena, então vai dar uma pressão alta. Agora, os sapatos dos esquimós é o mesmo fenômeno, né, dos dormentes. Dos dormentes dos trilhos, se você distribui o peso da pessoa numa área maior, que é o sapato aqui dessa pessoa, o peso dela vai se distribuir numa área maior, vai dar uma pressão baixa, ok? Daí ela não afunda na neve. A unidade de medida da pressão é a seguinte: força é dada em newtons. Por exemplo, se você tiver que calcular o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, sendo que na Terra a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Por que eu estou falando do peso aqui? Porque geralmente, né, nos exercícios aí que a gente vai fazer sobre pressão, a gente vai ter que calcular algum peso. E o peso é dado em newtons, a força é dada em newtons. A área, ela é dada em metro quadrado no padrão, certo? 1 metro quadrado é 100 centímetros por 100 centímetros, né? Imagina um quadrado de 100 por 100, que vai dar 10.000 centímetros quadrados. Ou também em milímetros, 1 metro é 1000 milímetros, né? Então, 1 metro quadrado é 1000 milímetros, é um quadrado de 1000 milímetros por 1000 milímetros. Ou seja, 1 milhão de milímetros quadrados. E assim por diante, mas se você quiser colocar em outras unidades de medida, também dá para converter. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 10.000 centímetros quadrados, ou 1 metro quadrado é a mesma coisa que 1 milhão de milímetros quadrados. Isso é a área. E finalmente a pressão, a unidade padrão de pressão vai ser newton por metro quadrado. A gente escreve assim, ó, N/m2. N/m2, newton por metro quadrado. Isso é a mesma coisa que Pascal, certo? Simbolizado aqui por esse símbolo PA, certo? Pascal, então, é a mesma coisa que newton para cada metro quadrado. É a força distribuída na área. Quantos newtons para cada metro quadrado? Isso é pressão. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma pessoa de 60 quilogramas e a área dos pés dessa pessoa é 400 centímetros quadrados. Então, qual é o peso dessa pessoa? 60 vezes 10, 600 newtons. E qual é a pressão, então, que ela vai fazer no chão estando em pé? Ela vai fazer 600 newtons distribuído em 400 centímetros quadrados, que vai dar 1,5 newton para cada centímetro quadrado. Então, em cada centímetro quadrado do chão embaixo dessa pessoa tem 1,5 newton. Esta é a pressão que ela vai fazer no chão. Se eu quiser saber em metro quadrado, bom, então eu tenho que converter 400 centímetros quadrados para metro quadrado, dividindo por quanto? Por 10.000. Por quê? Porque 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, dividindo aqui 400 por 10.000, dá 0,04 metro quadrado. Então, qual é a pressão que essa pessoa vai fazer em newton por metro quadrado? Basta dividir os 600 newtons por 0,04 metro quadrado. Vai dar 15.000 newtons por metro quadrado. Isso é a mesma coisa que 15.000 pascals. Ou ainda, ao invés de falar 15.000 pascals, eu troco esse 1000 por quilo, né? 15.000 pascals é a mesma coisa que 15 quilopascals. Ok. E a pressão, geralmente quando a gente fala de pressão, a gente pensa no ambiente submarino, né? Esse mergulhador aqui do lado dessa baleia, por exemplo, ele está suportando uma pressão da água ao redor do corpo dele. Então, esse líquido aqui, ele faz uma pressão ao redor dos objetos que estão submersos, tá? E na baleia aqui no caso também, tá? Como que a gente pode calcular a pressão no interior de um líquido? É assim, ó, imagina aqui esse copo com água e essa água tem um peso. Esse peso está distribuído aqui no fundo desse copo. Então, da onde vem a pressão de um líquido? A pressão de um líquido vem do peso do líquido que está acima. Mas acontece que esse peso, no caso de um líquido, não é só para baixo. Por quê? Porque as moléculas se movem e aí então esse peso se distribui por todos os arredores, das moléculas, ok? Do líquido, do
fluido, né? Então, a pressão, o peso desse fluido, pode ser líquido ou pode ser um gás, o peso desse fluido, ele se distribui em todas as direções, não apenas para baixo, ok? Então, como que a pressão de um fluido se manifesta? Ela se manifesta em todas as direções e não apenas para baixo. Por quê? Porque as moléculas se empurram para todos os lados, porque elas são móveis, diferente de um sólido, que as moléculas não têm muita mobilidade, tanta mobilidade, e então o peso das moléculas de um sólido é só para baixo. No caso do peso das moléculas de um fluido, esse peso se distribui em todas as direções, não apenas para baixo, ok? E como é que a gente calcula a pressão de um líquido? Vamos ver aqui, ó. Bom, primeiro, pressão é força sobre a área, ok? Essa força vem do peso do líquido, que é M vezes G. E essa massa do líquido aqui, ó, M vezes G é a massa, né? Esse M é a massa. Essa massa, ela vem da multiplicação da densidade do líquido ou do fluido pelo volume desse fluido. Então, a densidade vezes o volume da massa. E o volume, por sua vez, é a área da base desse prisma aqui, né? No caso, um cilindro, vezes a altura. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, a gente tem essas peças desse quebra-cabeça. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar uma fórmula da pressão no fundo apenas com essas letras, ó, P, D, H e G. Pressão, densidade, profundidade e aceleração da gravidade. Certo? Vamos achar uma fórmula para calcular a pressão em líquidos. Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer juntando essas peças desse quebra-cabeça aqui. Vamos lá. Então começamos com esta fórmula da definição de pressão. Pressão é a força distribuída na área. Então naquele exemplo ali do líquido no recipiente, a força nada mais é do que o peso do líquido, certo? Esse peso se distribui em todas as direções. Vamos trocar então essa letra F pela letra P de peso. Por outro lado, peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então vamos trocar a letra P por esse produto dessas duas letras, M vezes G, ok? A massa, ela tem a ver com a densidade do fluido, do líquido. É a densidade vezes o volume desse líquido. Então vamos trocar esse M por D vezes V. Vai ficar assim, D vezes V vezes G sobre a área da base, certo? Este volume aqui do fluido, ele é a área da base vezes a profundidade, vezes a altura. Então vamos trocar esse V por A vezes H. Vai ficar assim, DHG, DAHG sobre A. Então, o que vai acontecer com esse A em cima e esse A embaixo? Eles vão se cancelar. A dividido por A vale 1. Então a fórmula finalmente fica apenas DHG. Essa é a pressão, a fórmula da pressão em líquidos ou fluidos. Pressão em um líquido é igual a densidade desse líquido vezes a profundidade vezes a aceleração da gravidade, certo? A pressão é dada em Newton por metro quadrado, ou Pascal, como a gente já viu. A densidade é dada em quilogramas por metro cúbico. Se estiver em gramas por centímetro cúbico, você deve multiplicar por 1000 para usar apenas em quilograma por metro cúbico. A profundidade é dada em metros e a aceleração da gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado. Lembre que na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Uma observação importante nessa fórmula é que a pressão em um líquido não depende se você está numa banheira ou se você está numa piscina, certo? Não depende da área desse líquido, né? Não depende disso, depende apenas da densidade do fluido, da aceleração da gravidade e da profundidade. Agora vamos aplicar esse conceito de pressão a outros eventos e vamos associar esses eventos a um outro fenômeno natural que está relacionado com essa ideia de pressão. Olha esse experimento aqui, por exemplo, que essa garota aqui fez. Você pega aqui um copo com água, vira ele de ponta cabeça e fecha ele aqui com uma foto. No caso aqui ela fechou com uma foto que é um papel impermeável, né? Poderia ser outro tipo de papel, bastando que seja assim temporariamente impermeável, ok? E então ela solta esse papel e a água, mesmo com o peso dela aqui forçando esse papel para baixo, a água não cai. Ué, o que faz aqui que o peso dessa água
não seja suficiente para empurrar esse papel para baixo. Parece que tem alguma coisa embaixo desse papel segurando. O que será que está segurando, né? Um outro exemplo é o funcionamento da pipeta. A pipeta nada mais é do que um tubo de vidro, ele é aberto dos dois lados. Você enche ele com um líquido e então, se você estiver tampando em cima, esse líquido não cai. Mesmo com o peso dele aqui para baixo, parece que tem alguma coisa aqui de baixo para cima segurando esse líquido para ele não cair. Ele só cai se você abrir aqui em cima. Se você abrir esse dedo aqui em cima, o líquido cai. Cai na quantidade que você quiser. Ele serve nos laboratórios de química, ele serve para você dosar quantidades de líquidos, né? Outro exemplo é esse desentupidor aqui, ó, que essas pessoas estão usando para outras finalidades, né? Esse homem aqui está fazendo uma pressão, uma força aqui nessa mesa, né? E ao puxar esse desentupidor para cima, ele praticamente consegue erguer a mesa. Aqui nessa outra foto, o homem aqui está segurando esse menino com o desentupidor nas costas dele, né? Embora o menino tenha o peso dele para baixo, ele não cai. Parece que tem alguma coisa segurando ele aqui para cima, que no caso é o desentupidor. Como é que esse desentupidor não desgruda desse menino, né? Que evento, que fenômeno é esse que está acontecendo aqui? É o mesmo fenômeno, ok? O fenômeno que liga isso, com isso, com isso, é o mesmo fenômeno. Que fenômeno é esse? O fenômeno é pressão atmosférica, isso mesmo. O que é a pressão atmosférica? É o peso do ar distribuído em todas as direções, em todas as superfícies. Então nós aqui na Terra, na superfície da Terra, estamos no fundo de um oceano de ar. Tem um oceano de ar em cima da gente. Todo esse ar tem um peso e esse peso se distribui nas superfícies. O Otto von Guericke, ele viveu ali em torno de 1650 na Europa e ele desenvolveu umas bombas de ar, né? Ele desenvolveu alguns mecanismos para tirar o ar de dentro de recipientes. Então tem aqui essa esfera, essas pessoas aqui fazendo funcionar essa bomba. Essa bomba ela tira o ar de dentro de um recipiente. Aqui tem uma explicação simples, né? Um esquema simples de como funciona essas bombas de ar de Guericke. Tem outras bombas de ar da época dele, né, de outras pessoas. E o do Guericke tinha um funcionamento similar a essas aqui. E elas serviam então para tirar o ar de dentro de um recipiente. O que acontece quando você tira o ar de dentro de um recipiente? Fica com baixa pressão, fica quase zero a pressão ali dentro, sobrando apenas pressão por fora. Então o que o Guericke fez? Ele pegou aqui, como mostra essa figura aqui mais antiga, né? Ele pegou dois hemisférios, juntou os dois hemisférios com algum material não adesivo, né? Algum couro, alguma coisa assim, mas sem colar esses dois hemisférios, sem parafusar também. E então ele tirou o ar de dentro dessa esfera, né? Juntando os dois hemisférios forma uma esfera. Ele, com aquela bomba que ele inventou, ele tirou o ar ali de dentro e colocou então 8 cavalos de um lado e aqui na figura tá 9 cavalos do outro, né? Mas que eu saiba, ele colocou 8 cavalos de um lado e 8 cavalos do outro lado para puxar e soltar esses dois hemisférios. Soltou? Não soltou, ok? Aqui tá a bomba dele, né? E os hemisférios no museu lá da Europa que ele usou. Aqui tem uma outra figura um pouco mais ampliada aqui, né? Tem os dois hemisférios, tem alguns detalhes desses hemisférios aqui que ele juntou. Tinha aqui uma saída, tem argolas, né, para prender os cavalos. O anel que ele usou para vedar entre esses hemisférios, um anel, não sei que material é esse que ele usou, era algum material flexível, maleável, para vedar os dois hemisférios. Nota que ele não parafusou um hemisfério com o outro. Então ele juntou esses hemisférios e tirou o ar de dentro dele. Ficou pressão apenas onde? Ficou pressão apenas do lado de fora. Então é a atmosfera que ficou segurando esse hemisfério um preso no outro. E ele queria saber o quê? Quão forte é a pressão da atmosfera? Quão grande é a pressão da atmosfera? Então ele colocou esses cavalos puxando os dois hemisférios para ver se ele conseguia soltar contra a pressão da atmosfera. E colocando esses cavalos, 8 cavalos de um lado, 8 cavalos do outro, ele fez com que esses cavalos fizessem maior força possível e não soltou os dois hemisférios.
ok? Tá aqui o experimento de Guericke reencenado em 2004, né, numa universidade lá no Missouri. Os cavalos aqui, os dois hemisférios tentando puxar, eles refizeram o experimento para ver se era real e realmente os cavalos não conseguem soltar os hemisférios. É claro que ele teria obtido o mesmo efeito, se ele, aliás, o dobro de força, se ele tivesse prendido um dos lados numa árvore, né, por exemplo, e o outro lado colocado 16 cavalos, né, porque ação e reação, ele teria o dobro de força. Mas enfim, ele colocou 8 cavalos de cada lado e não foi suficiente para soltar os hemisférios. O Torricelli, ele fez um experimento diferente para poder calcular, medir a pressão da atmosfera. O que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro grande, né, comprido aqui, né, de mais de 1 metro de comprimento, encheu esse tubo com mercúrio e virou o tubo em outro recipiente com mercúrio, certo? E abriu lá embaixo. O que ele percebeu? Ele percebeu que o mercúrio caía, né? A atmosfera não consegue segurar mais do que 76 centímetros de mercúrio no nível do mar. Ele estava numa cidade ao nível do mar, num local ao nível do mar, e ele percebeu que a atmosfera responsável por segurar esse líquido dentro desse tubo não consegue segurar mais do que 76 centímetros de mercúrio. Se ele usasse um tubo de vidro de 50 centímetros, por exemplo, e virasse tubo de vidro dentro desse recipiente, não ia cair nada do mercúrio, certo? Mas, como ele usou aqui quase 1 metro de vidro, ou mais de 1 metro, ele percebeu que a atmosfera não consegue segurar mais do que 76 centímetros de mercúrio. Então ele concluiu que a pressão atmosférica tem valor de 76 centímetros de mercúrio. Ok? Foi o cálculo, aí foi a conclusão do Torricelli. E o coração, por exemplo, ele é dado assim, a gente fala 12/8, né? A nossa pressão normal, média do ser humano, claro que cada pessoa tem uma pressão média, mas a média de todos os seres humanos, a média normal, é 12/8. Por que 12/8? Por que se fala 12/8? São 12 centímetros de mercúrio, a máxima, e a mínima é 8 centímetros de mercúrio, porque o coração ele tem 2 pulsações, né? Ele pressiona o sangue para o corpo todo e depois pressiona o sangue para o pulmão, para o corpo todo, para o pulmão. Faz aquele tum-tum, 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 certo? Esse tum mais forte é o 12 e esse tum mais fraco é o 8. O que é 12 o quê e 8 o quê? 12 centímetros de mercúrio, 8 centímetros de mercúrio. O que significa isso? Se você colocasse o coração para segurar esse mercúrio aqui, ó, o coração conseguiria segurar apenas 12 centímetros, claro, a mais do que a atmosfera, certo? Mas se você colocasse então o coração para segurar o mercúrio, sem contar a atmosfera, ele conseguiria segurar 12 centímetros de mercúrio na pulsação mais forte e na pulsação mais fraca apenas 8 centímetros de mercúrio. Repetindo, isso a mais que esses 76 centímetros. Então, você colocasse o coração aqui para bombear, né, para segurar esse mercúrio, essa coluna ia ficar subindo aqui 12 centímetros a mais, 8 centímetros a mais, 12 centímetros a mais, 8 centímetros a mais. É o que o coração consegue pressionar o sangue, ok? Se você fizesse esse experimento com água, é claro que você ia precisar de uma coluna muito maior, muito mais alta. Olha aqui essa figura da direita, certo? Você precisa de mais de 10 metros de altura de água, porque a atmosfera, com a pressão dela, ela consegue segurar mais de 10 metros de altura de água. Vamos fazer aqui a conta para água, para descobrir qual é a pressão da atmosfera usando água. Então vamos supor que o Torricelli, ele fez lá a experiência e ele obteve esses dados aqui, ó, para água, tá? A densidade da água a gente já viu, 1000 kg por metro cúbico. A atmosfera consegue segurar aproximadamente, na verdade é um pouco mais, mas aproximadamente 10 metros de água, né? Então, se você fizer esse experimento aqui, ao invés de mercúrio, aqui está escrito mercúrio, mas ao invés de mercúrio, você usar água, a atmosfera consegue segurar 10 metros de água. Aqui fica vácuo. Por que não cai tudo? Porque a atmosfera segura esses 10 metros de água.
A aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, calculando ali qual seria essa pressão atmosférica, então, 1000 da densidade vezes 10 da profundidade vezes 10 da gravidade, 100 mil pascals. Então, a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 vezes 10 a 5 pascals, 100 mil pascals. Essa é a pressão da atmosfera ao nível do mar. E é isso que você precisa saber sobre pressão e pressão atmosférica por enquanto. Obrigado, até mais.